antes da jornada pedagógica, os coordenadores se reuniram algumas vezes, juntamente com a coordenadora técnica, para poder estar avaliando o plano de trabalho de 2024, de olho no de 2023, porque anteriormente já tinha sido feita uma pré-jornada em dezembro de 2023, onde as professoras foram analisando o plano de trabalho de 2023 e pontuando algumas mudanças que poderiam ser feitas, acrescentar algumas coisas, retirar algumas coisas. Então, as coordenadoras já tinham isso como norteamento para iniciar essa análise do plano de trabalho de 2024. E a partir daí começar a montar o plano de 2024 com base nessas recomendações, nessas pontuações que as professoras foram fazendo em dezembro. Então foi montado o plano de trabalho, mudou um pouquinho a estrutura, retirou algumas coisas, colocou algumas ações potentes não foram retiradas, né, porque as professoras fizeram essa avaliação e não retirou muitas coisas que foi potente em 2023. E a partir daí que a gente foi montando a pauta de jornada pedagógica de 2024. Que condições precisamos garantir para que as crianças aprendam tanto quanto precisam e desejam? Essa é uma pergunta que nos ajuda a pensar que qualquer ação, qualquer planejamento, é preciso colocar as crianças no centro. Pensando nisso, o que acontece na nossa rede, um movimento bem importante logo no início do ano, é a jornada pedagógica. A jornada pedagógica nos convoca a pensar um plano de trabalho. Mas como é que esse plano de trabalho surge? Ele surge das diferentes vozes das próprias crianças, das professoras, dos professores, das coordenadoras pedagógicas, de toda a comunidade escolar. E essas vozes vão se fortalecendo em um documento porque todas as decisões vão sendo tomadas em um movimento que envolve vários sujeitos, várias pessoas. Então, um movimento constante de colaboração, onde um escuta, o outro ouve, o outro fala, vai fazendo com que o documento seja cada vez mais potente e respeite esse sujeito, que é centro de um trabalho colaborativo. Mas assim, o nosso perigo aqui é abandonar a prática e entrar no gênero. Né? Então a questão não é o gênero, é entrar aquela prática para chegar no propósito, né? Porque a gente está lendo e a vida como é. Para que é mesmo que os meninos vão ler suporte textual, vai ler revistas, jornais e listar quais gêneros textuais aparecem no suporte analisado? A gente faz isso para quê? Ele que apareceu muito no plano, né? Tem várias partes do plano que vem. Exploração, aí no primeiro semestre, no segundo semestre já tem algo a mais do que essa exploração, né? Então esse exemplo ajuda a entender, a sair disso, da exploração, né? Como é que faz a progressão? A criança vai ficar o tempo todo só explorando? Será que ele consegue progredir só nesse momento de exploração? Aí já vem um outro... E a própria conjuntura desse referencial curricular, né? Que traz, né? De bebês até... Então, quer dizer, é o mesmo direito participar. Mas como isso vai ganhando elemento? Aqui ela participa muito com a ajuda da professora, no outro ano ela já tem mais interação com os colegas, no outro ano ela tem uma autonomia. Então, isso também é progressão. Então, por tudo isso, eu acho que o texto que a gente precisa usar mesmo é o referencial, do referencial curricular. Não é só dizer aqui tem um objetivo para determinada proposta, mas é saber que esse objetivo precisa se estabelecer dentro daquela situação didática. Ou seja, ele se estabelece de uma vez? Não. O mesmo objetivo ele pode se estabelecer em vários movimentos dentro daquela proposta que o professor intencionalmente vem planejando. E aí tem um ponto aqui das práticas de gestão da vida cotidiana, né? Que aí fala assim, o próprio cotidiano é formativo quando as crianças podem participar ativamente dele. Então, como Nara falou, a depender do desafio, se for um desafio muito além, a criança não vai participar ativamente, né? E também se for um desafio que não desafia a criança, ela também não vai ter um incentivo de participar ativamente. E aí tem um trecho aqui também que fala assim, no entanto, para garantir a efetivação da participação das crianças, é importante que o planejamento seja visto como uma hipótese de trabalho, que é o que a gente falou pela manhã, né? A ser verificada no grau de desenvolvimento das crianças.
Então, assim, tem que sempre levar em consideração esse desenvolvimento da criança, de cada criança e do grupo também que vai estar participando. A professora ou professor deve estar atenta ou atento a observar as crianças, levando em conta o que tem aprendido sobre o avanço do grupo, né? Então, esse olhar atento aí de cada criança e do grupo é importante para esse desenvolvimento. E aí a gente faz uma ponte, vocês estão dizendo, naquilo que eles têm tanta dificuldade, que é acompanhar as aprendizagens das crianças. Porque quando ele vai dizendo o que é um objetivo, o que é um desafio para as crianças, vai depender do que eu sei sobre você, né? Ou seja, quanto menos eu sei sobre a criança, menos eu vou conseguir estabelecer um objetivo desafiador. Então, por isso que a intencionalidade e a progressão, elas estão articuladas. Ou seja, entender um objetivo e compreender que ele é desafiador para a Zuleika depende da escuta, dos registros que eu tenho sobre a Zuleika, daquilo que eu fui acompanhando ao longo das aulas que foram sendo planejadas e eu acompanhando. Porque a progressão ela não pode ser uma progressão para a turma do mesmo lugar, no mesmo ritmo. Essa é uma turma que cada um vai progredindo com base no seu tempo, na intervenção do outro, na interação que vai possibilitando. Então é muito forte essa questão do acompanhamento, das aprendizagens, da escuta atenta. Tem um perigo muito grande da gente tirar tudo e não colocar nada no lugar, né? Então, como foi bacana olhar aquilo que os professores gostam tanto de fazer, que é cartaz disso, cartaz daquilo, né? E a gente vai... É alguma fala da gente fica parecendo que isso não tem que ter, né? Então, foi bacana dizer que é ok, né? Então, a gente precisa ter mesmo esse repertório fixo, que essa questão dos dias da semana, que os meninos vão vendo... Mas precisa saber para que tem aquilo ali. Então, os meninos chegam, eles vão encontrar isso na sala de aula agora, né? Tá bem atual. Agora eles vão encontrar lá o cartaz, quantos somos, aniversariante, ok, né? E em algum momento pode parecer que a gente tirou isso. Mas a gente precisa retomar disso, porque senão não coloca nada no lugar. E conversar sobre essa intencionalidade, né? Para que tem aquilo ali e por que esse trabalho é cotidiano, de que dia é aquele, de quantos somos, de quem veio hoje, de quem não veio. A importância do movimento reflexivo que a gente leva as crianças a pensarem, a avançarem. Mas isso vai depender muito do que eu entendo sobre o objetivo da aprendizagem. O que é que vai levar a criança a desenvolver? O quê, né? Então essas clarezas, elas não são, e não vai acontecer de um dia para o outro. Por isso que precisa estar cada vez mais claro para nós que a tematização da prática, ela não pode acontecer de vez em quando. Eu tenho mesmo que pegar um plano, eu tenho mesmo que filmar um trechinho, pegar uma falinha, leva para o movimento para discutir com o professor, traga para cá, para o movimento de coordenação. Porque é neste olhar mesmo do fazer que a gente vai compreendendo como é que a gente vai planejando e ajudando os nossos professores a planejar de forma intencional. Compreendendo esse movimento de progressão e das intencionalidades. Por que mesmo que a gente faz roda de conversa, né? Para que ela serve essa roda de conversa? E essa questão que Nara fala, bem no finalzinho mesmo, vem falando assim, quando eu lembrei da rotina, que ela tá lá, roda de conversa, de segunda a sexta-feira. E o texto vem falando que a roda de conversa pode ser uma continuidade das falas das crianças registradas pelo professor, não necessariamente abrir uma nova discussão a cada dia, né? Mas isso vai depender do registro reflexivo do professor para ter a intencionalidade da continuidade depois. Se o professor não fizer isso, né, a ação docente de organizar, observar, acompanhar, alimentar e intervir e mantendo esse ambiente a ser explorado pela criança o tempo todo. A gente tem conversado até agora, olhado o referencial, é porque nós temos um lugar muito importante. Assim como a gente diz que as crianças aprendem através da experiência, isso na realidade é todos nós, galerinha. Não dá pra gente achar que a gente tem um espaço com professores e a gente vai dizer coisas para eles. A gente vai ajudar os professores a também vivenciar e experienciar. Esse é o nosso lugar também enquanto formador do professor. E não dá pra gente ajudar o outro a experienciar se a gente acredita que a gente explica para eles. A gente não explica para eles, mas quais são as melhores estratégias que a gente pode utilizar para mobilizar esse sujeito, para ele compreender que aquela roda que eu estava fazendo era repetitiva, não tinha intencionalidade, né? Então não sou eu que digo para, é o sujeito que precisa pensar sobre o que nós estamos mergulhando. Por isso que a gente faz uso, né, de texto, de uma pergunta aqui, né, desses intercâmbios, para ajudar cada um a se mobilizar, a sair do lugar que está.
A vivência é para isso. Tá entendendo? Por quê? O que a gente quer é aproximá-los novamente, aí, devagar, do plano, e que eles notem aquelas mudanças. Então, é essa análise, né? Mudou, atendeu a vocês, né? Porque eles são os mais interessados no plano, né? E eles precisam perceber que nós não mudamos o plano arbitrariamente. O plano foi mudado porque a rede sugeriu que tal coisa assim não estava boa, que não dá para a gente ver 4 e 5 anos numa mesma tela, né? Que a gente precisa ver no papel. É 4 anos, é 5 anos, mas a gente também tem que ter o papel do grupo 1, do grupo 2. Então é isso. É uma primeira aproximação deles com o plano. Veja que depois eles voltam naquele plano. Do que vocês foram discutindo nesse movimento, esse texto que nós lemos entra em que parte? Porque eu acho que essa discussão com eles, com o texto, vai ajudá-los na análise. Talvez trazer a vivência, discutir em torno da vivência e depois olhar o que o nosso referencial fala disso. Nosso referencial traz algo sobre isso que a gente viveu aqui? Então vamos observar. Então eu acho que talvez aí a vivência junto com o texto, sabe? Relacionando isso para depois e fazer a análise. Aí vocês podem alinhar na dupla e no trio, que a gente vai estudar e organizar depois os últimos detalhes. Dizer onde começa esse movimento é complicado, porque ora esse movimento começa quando a gente está ali junto com um colega, coordenador, ora esse movimento começa quando a gente está no encontro com a coordenadora técnica, ora ele começa dentro da escola. Né? Vai depender muito de onde nasce aquela problemática, de onde nasce aquela necessidade da discussão, porque as perguntas das professoras é o que motiva o nosso estudo. Ficha de empréstimo de livro, que funcionou muito bem. As crianças sempre pegavam livro emprestado para ler em casa. E eles gostavam e sempre tinha criança que pegava o livro várias vezes. Então foi uma coisa que funcionou. A catalogação dos livros funcionou. Com a divisão das turmas, eu dividi as turmas e dividi a turma em grupos e eles registraram. Um escrevia, uma pessoa só ficava responsável pela escrita e os outros ajudavam na catalogação. A agenda de leitura, que era sempre feita na segunda-feira. Toda segunda-feira a gente fazia a escolha dos livros que seriam lidos durante a semana. A sessão simultânea de leitura também funcionou muito bem. A escrita dele, né? No caso do processo todo da sessão simultânea, que era a inscrição para qual livro que eles queriam ler, a escolha deles do livro, que era apresentado, os títulos, e eles escolhiam qual livro que você vai ler. Eu falei, não, a escolha é sua, você vai ter que ler pelo título que você gostou. Então eles iam lá, colocavam desde o grupo 3 até o grupo 5, eles anotavam lá a leitura que eles queriam ouvir. No dia tinha a divisão, cada um ia para a sala onde eles escolheram que ia ter a leitura. Funcionou bem também. E não é cantinho, porque não é de faz de conta. A biblioteca é um ambiente dentro daquele espaço da sala de aula. É preciso trazer essas forças que foram colocadas ali, esses movimentos que existem na biblioteca, porque se a gente deixar um cantinho só simplesmente por uma leitura por deleite, para aquele momento da criança sentar, se perde. Eu acho que isso é muito importante, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com um projeto de investigação, que esses meninos eles levam para casa tudo que eles aprendem. Então eles devolvem em casa. Ontem, quando eu estava fazendo a pesquisa com o Anthony, teve uma curiosidade sobre a minhoca que eu acho que ele percebeu e ele achou muito interessante, sabe? E eu também fiquei surpresa sobre o que a minhoca come. Os meninos precisam responder a essas perguntas no processo. Depois que ele já começou a investigar, é que a gente precisa ir sistematizando. Bom, até aqui, o que é que a gente já sabe sobre porque as galinhas bebem água e não fazem xixi. Ponto. Estudou mais e por isso que os textos não podem ser textos bestinhas. Precisam ser textos bons, que
que tenha um bom repertório científico. Realidades diferentes, algumas práticas, esse compartilhamento dessas práticas durante o ano acaba nos ajudando. Que uma experiência que deu certo no lugar, que funcionou numa escola, aí geralmente é repassada ou compartilhada com todos e acaba ajudando a gente numa melhor prática durante esse ano que segue. Alguns pontos que eu marquei, algumas questões, tá? Mas lembrando que eu fui olhando muito também, não só porque está escrito aqui, mas para a minha realidade lá no Mucambo, que tu não deixa de dizer. Olhou para essa, tá pensando na rotina dela. Quando coloco aqui, há uma previsão na rotina para que as crianças possam ter noção sobre as propostas que serão realizadas durante o dia, não está explícito na rotina, que a gente tem que chegar e colocar no quadro e dizer assim, olha meninos, vamos fazer isso, isso e isso. Não está, mas cabe ao professor, sabendo o que vai ser feito naquele dia, que é o que eu faço sempre, coloco no cantinho e após aquele momento de acolhida, falo, hoje nós vamos ter isso, isso, isso e isso. Não está na rotina, que eu acho que deveria ser uma observação para os nossos professores. Nota aí. Porque esses meninos eles podem conhecer alguns livros que tem na biblioteca de sala, porque eles já eram da escola o ano passado. Mas como estão mudando de sala, mudando de professor, pode ter algum livro, alguma revista, alguma informação a mais que ele não teve na biblioteca de classe o ano passado e que ele pode ter esse ano, porque mudou, mudou de sala. Apresentar para a turma a proposta da organização, relembrando como era a biblioteca de sala, da sua sala o ano passado, o que tinha, vamos relembrar, para a gente fazer na nossa agora. O que vocês acham de interessante da gente colocar na nossa? Na terça ou na B, vocês já colocaram visitar a escola ou a própria firmar combinados sobre os cuidados com o compromisso e a conservação do acervo de materiais que compõem a biblioteca. Que não existe um ponto certo onde essa engrenagem roda. A engrenagem pode até ter começado em algum momento ali, mas ela vai e ela volta. Ela começou no meio, no seio de uma discussão entre a coordenadora técnica e as coordenadoras, da gente, coordenador com coordenador, que isso é tão bacana. Foi com o professor, com a rede todinha, e agora foi para o miudinho de uma escola. E é o miudinho das perguntas que essas professoras fazem, das dificuldades que elas encontram no dia a dia, que a gente como coordenador fica com muita vontade de voltar novamente para um movimento anterior nos pares, um movimento anterior com a coordenadora técnica e replanejar e repensar. Todos esses movimentos formativos que ocorreram com essas professoras e coordenadoras na rede, em cada escola, são retomados junto com a coordenadora técnica e as coordenadoras pedagógicas. Mas por que retomar? Retomar olhando os registros escritos, olhando as escutas, olhando os documentos que foram produzidos, são essenciais para que possamos escolher conteúdos prioritários para a formação continuada dos professores, das professoras, ao longo desse ano de 2024. E entre nós, a gente tem uma dificuldade em alinhar o que é a prática social e o que é a entrada por gênero, Isso é uma coisa que está gritando. Isso não é fácil da gente enxergar, não. A gente vai precisar estudar direitinho o que é intencionalidade pedagógica, elas disseram, o que é relevância social, o que é propósito comunicativo. Então, isso convoca o que você trouxe de novo, o plano de formação. E elas mesmas que falam, a gente vai perceber que elas vão fazer perguntas que fazem a gente também olhar para a nossa prática, para a gente mesmo assim, e ver, perceber fragilidades, Exato. Bem interessante. Eu vejo muito colocando coisas além da rotina que não precisa ter. Por exemplo, já tem um planejamento, já está bem estruturado, já tem ali as ações, os objetivos, todos muito bem postos, mas colocam coisas além, sem nenhum contexto, sabe?
Por exemplo, uma coisa que aconteceu que eu vi, né, que depois eu vou discutindo, tentando ver como que eu faço essa questão, de, por exemplo, as crianças fizeram cartazes para se identificar, porque depois iriam passear pela escola para poder se apresentar para os outros coleguinhas, né? Fizeram um crachazinho para poder se apresentar da maneira que eles sabiam escrever seu nome, escreveu tudo, né? Fizeram esse movimento, mas depois eu vi circulando, por exemplo, uma atividade onde tinham ali as letras do alfabeto que as crianças iriam pintar as letras do seu nome. Então, assim, elas já tinham feito isso para poder se identificar, para poder dialogar com os coleguinhas, então já tinha ali um propósito e depois veio outra coisa além. Então, assim, no mesmo tempo que fala que é muito corrido o tempo, mas colocam coisas que não está dentro do planejamento, mas parece que tem a necessidade, sabe, de ter ali algo no papel escrito para que as crianças ou pinte ou decore de alguma forma, assim. Isso é algo que vem incomodando e eu vou ver como que eu chego, né? Porque assim no planejamento a gente vem discutindo, né? Parece que entende, que fala, que dialoga, mas depois faz de outra forma. Então foi algo assim bem forte mesmo nesse momento, nesse encontro de rede da gente. Foi ter colocado aquelas duas situações, né? Para puxar mesmo para dentro do plano de trabalho, para a prática, né? Como é que essas crianças participaram durante essa semana, daquela semana de adaptação deles? Qual foi a participação das crianças durante essa semana? E aí a gente foi olhar para dentro do que a gente tinha construído. Peguei também uma situação didática e a gente mergulhou nessa situação didática, de como eles tinham elaborado a situação didática. E aí eu fui fazendo alguns questionamentos para eles, né? Dentro dessa situação, se ficava visível ali o propósito didático, né, e o propósito comunicativo, se ficava visível ali os encaminhamentos, né, as condições que o professor estava dando para que a criança pudesse viver aquela experiência. E aí a gente discutiu bastante ali, em cima de um trecho do próprio planejamento que tinha sido construído na semana anterior, isso foi sexta-feira agora. E aí eles refizeram esse planejamento, né? E aí agora eu preciso de novo voltar no planejamento, dar uma olhada de novo para ver se houve algum crescimento ou não. Coloquem para quem sabe essa força da tematização. Daí que você foi trazendo na sua fala, a tematização da prática constante. Que aí compreender, planejar dentro de uma prática intencionalmente. Intencional, né? Essa parte também do acompanhamento do registro também, né? É agora, urgente. São as escritas profissionais que está falando, né? Você está falando de um conteúdo também muito importante, a gente também tem que trazer agora. Isso nós discutiu lá. Escritas profissionais. A gente também deu entrada. Os professores se perdem muito também com escritas desnecessárias. Escreve muito, tá entendendo? Até mesmo para sistematizar o relatório, eles se perdem na quantidade porque eles vão perdendo foto. Porque tira muita foto, pega muita escrita e depois fica, sabe, olhando e diz, meu Deus, isso aqui não serve, né? Isso aqui não me ajuda. E aí eu fui falando que é preciso que a gente foque, ter uma intenção, porque senão aquelas escritas minhas vai ter quantidade, mas não vai ter qualidade. É verdade. É por isso que quando o Chico fala da tematização, se eu puxo um conteúdo, a exemplo de uma escrita profissional, mas não trago a escrita, falo sobre ela, mas não trago o que está no caderno dos professores, não trago as fotos que eles estão selecionando, a gente não vai avançar nunca. Porque a gente fala sobre. Falar sobre algo só não é suficiente. A gente tem que olhar e tematizar sobre aquilo que a gente está falando. Uma pergunta mesmo, no lugar que a literatura ocupa. Quando ela vem falando daquela questão, né, de se ler para fazer alguma coisa, né? Então eu penso que também essa questão de estudar um pouco sobre o como ler na escola. Que está relacionado com a prática social. Exatamente. O diálogo entre a intencionalidade e a progressão também, né? O que está aí? Isso. Que aí até aquelas palavras que Nara foi falando. Okay. Intencionalidade, relevância social, propósito comunicativo. Aí eu até coloquei o que é cada coisa dessa. Então a gente precisa fazer uma discussão global, o que é que nossa rede pensa, para a gente seguir na trajetória. Porque hoje a gente já se preocupa. Depois de tudo isso que a gente fez, como é que isso chega nos anos iniciais? De trajetória. Ou talvez não precise, porque eu não saiba. Né? Talvez tenha essa discussão, mas se tem essa discussão, vamos encostar um segmento no outro? Então, acho que os movimentos,
para que eles sejam efetivos, para que eles sejam importantes, para que eles sejam necessários e para que eles de fato ajudem o coordenador pedagógico, estes movimentos precisam ser vistos do ponto de vista das dificuldades desse coordenador, mas também da lida daquele professor com a sua concepção. Todos os movimentos, todo o investimento, todas as condições dadas aos coordenadores pedagógicos perpassa por tudo aquilo que este coordenador pedagógico também consegue enxergar da concepção de seus professores e do que faz esse professor, esse coordenador com este professor no dia a dia. Então não existe um movimento isolado do outro. Não existe. Se o movimento começa lá com a coordenação técnica e termina na escola, ele volta de novo, girando aí anti-relógio, né, anti-horário, para que volte alimentando da sala de aula para o coordenador em pares, para os coordenadores com a coordenadora técnica.